é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos que o conflito de Jesus com as lideranças de Israel vai num crescendo. Hoje estamos na altura do capítulo 10º. E a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho, começa exatamente com esse versículo que diz que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Estamos neste período quaresmal e com essa campanha da fraternidade, com essa temática fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Quantas pedras você carrega em suas mãos? Quantas pessoas estão com pedras nas mãos? Para jogar em quem? Os judeus pegaram essas pedras para apedrejar Jesus. Quanta discórdia, quanta divisão, quanta polarização, quanta agressividade, violência, desrespeito, às vezes até entre aqueles que partilham a mesma fé, às vezes até entre aqueles que dizem que acreditam e seguem Jesus Cristo, mas às vezes estão com pedra nas mãos. Fraternidade, diálogo, vamos deixar cair essas pedras de nossas mãos. Vamos acolher a palavra do Evangelho da reconciliação, que nos convida ao diálogo, à fraternidade, como um itinerário de amor no seguimento de Jesus. Já na primeira leitura de hoje, nós vemos essa situação vivida pelo profeta Jeremias, que é figura de Jesus. Jeremias que consagrou a sua vida ao anúncio da palavra de Deus. E aqui Jeremias reclama, se lamenta: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Através dessas palavras de Jeremias, nós podemos aqui entrever os sentimentos de Jesus nesse momento da sua vida. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Assim se portam as pessoas que estão com pedras nas mãos. Olham para os outros não como irmão, mas como adversário, à espreita, buscando ver se vê alguma falha, algum motivo para atacar. Assim fizeram com Jeremias, assim fizeram com Jesus. Jeremias, no entanto, coloca toda a sua confiança em Deus e espera de Deus uma vingança. Ele, Jeremias, não quer vingar, mas ele ainda está nesse âmbito do Antigo Testamento e ele espera uma intervenção de Deus. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. E ele pede mesmo a intervenção de Deus. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Com Jesus, nós vemos uma atitude diferente. Por um lado, Jesus, como Jeremias também, é atacado. Os seus adversários estão à espreita, querendo denunciá-lo, querendo armar alguma situação em que ele pudesse cair e eles pudessem acusá-lo. Mas Jesus tem sempre a postura do diálogo. E até mesmo quando ele está na cruz,
A palavra dele não é de vingança. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. E antes disso ainda, Jesus chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e recusas os enviados de Deus. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele não se contenta com o sofrimento, a morte dos seus inimigos. Ele sabe que Jerusalém está amontoando sobre a sua cabeça sofrimento. Porque, como diz o povo com sabedoria, quem semeia vento colhe tempestade, né? Então ele sabe que essa recusa da sua palavra, do evangelho, da luz que ele veio trazer, trará muito sofrimento àquele povo e a toda a humanidade. Mas ele não se alegra com isso. E aqui, quando eles pegam pedras para apedrejar Jesus, ele usa dessa expressão até um pouco irônica, mas ainda com abertura de diálogo, tentando convidá-los à reflexão. Por ordem do Pai mostrei muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? É uma pergunta que provoca um diálogo e desmascara os adversários. Jesus só fez o bem. Eu realizei muitas obras por ordem do Pai, muitas obras boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles então respondem que não queremos te apedrejar por causa das obras boas. Então até reconhecem que ele fez obras boas. Mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. É uma acusação que eles depois vão levar até os sumos sacerdotes e até Pilatos. E Jesus responde de duas formas. Primeiro, citando a Escritura. Estão vendo como um diálogo verdadeiro entre os cristãos? E eu fico pensando nesses que ficam atacando a campanha da fraternidade, atacando os bispos, atacando até o Papa. Será que eles não examinam as Escrituras com honestidade? Será que eles não veem o bem que esses pastores da igreja têm feito? Mas ficam pensando isoladamente alguma coisa para poder distorcidamente atacar aquelas autoridades legitimamente constituídas e que estão à frente da igreja, orientando a nossa caminhada. Está faltando justamente fraternidade e diálogo, porque estão cheios de pedras nas mãos. Jesus primeiro cita a Escritura. Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Jesus está citando um texto da Escritura que diz que aquele que acolhe, que é mensageiro da palavra de Deus, ele é um privilegiado, por isso sois deuses. Ninguém pode anular as Escrituras. Se a lei chama deuses a pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que vão me acusar de blasfêmia? Eu que digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou. Além desse argumento da Escritura, Jesus dá um outro argumento, o argumento das obras, né? Se eu desse testemunho de mim mesmo, não acreditaria. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço as obras do Pai, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. É impressionante nesses diálogos a união, a comunhão entre Jesus e o Pai. E outra vez eles quiseram prender Jesus, né? Essa palavra de Jesus é tão bonita. Eu fico até pensando, nós devíamos poder dizer essa palavra, não é? Pedir às pessoas que olhassem para as nossas obras e, olhando para as nossas obras, percebessem a nossa comunhão com o Pai. Como eu desejaria que fosse assim na minha vida, como todos os cristãos deveriam desejar que fosse assim. Jesus pôde falar isso. Se vocês não querem acreditar em mim, olhem para as minhas obras e vejam que eu estou fazendo as obras do Pai. Será que os outros podem dizer isso de nós? Que as nossas obras revelam a nossa comunhão profunda com o Pai? Devia ser o nosso grande desejo nessa caminhada quaresmal.
Procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles, passou para o outro lado do Jordão, foi para o lugar onde João tinha batizado, permaneceu ali. E o Evangelho termina com uma nota de esperança, dizendo que muitos foram ter com ele e reconheceram que João Batista não realizou o sinal, mas tudo que João Batista diz a respeito de Jesus era verdadeiro, e muitos ali, na periferia, entre os pobres, acreditaram nele. Às vezes tem algumas pessoas que se dizem de fé e, em nome da defesa da fé, querem assim levantar a bandeira do nome de Deus, acusando os outros de blasfêmia e de erro, enquanto Jesus se retira para junto dos marginalizados. Deus não precisa de pessoas que queiram defendê-lo dessa forma, acusando os outros, agredindo os outros. A maneira de Deus agir é ficando do lado dos pequenos, dos pobres, dos marginalizados. É o jeito de Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ele está em profunda comunhão com o Pai. Quem recusa Jesus assim, recusa o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.